Fala galera, hoje é dia de skate. Com certeza você conhece alguma das modalidades do skate, mas você sabia que são mais de 15? Não? Continua com a gente até o final que tem muito conteúdo interessante pra você conferir. Antes do vídeo começar, deixa seu like que isso ajuda muita gente. E se você não for inscrito, inscreva-se no canal. E lembrando que a gente tá também com uma conta lá no Instagram que a gente posta bastante textos e coisas legais, então confere lá. É @canalskatez, SKHZ. Solta a intro! Algumas modalidades são mais populares que as outras, como o skate park e o skate street, que recentemente se tornaram modalidade olímpica. Mas existem outras divididas em skate, skate vertical e downhill skate. Confira aí. Skate. Freestyle, modalidade mais antiga praticada em solo, normalmente em concreto liso, onde o skatista apresenta várias manobras em sequência em um tempo pré-estimulado. As manobras são muito técnicas e as manobras de equilíbrio são conhecidas como L, e as manobras que o skate realiza um giro, vamos por um flip, são conhecidas como manobras rolantes. O skatista com maior destaque nessa modalidade é ninguém menos que Rodney Mullen. Lembrando que a gente fez um vídeo sobre a história da vida dele, se você ainda não conferiu, ele vai estar em algum lugar por aqui, ou talvez no final do vídeo, isso é com a produção. As competições de freestyle tiveram uma queda na década de 80 a 90, porque nessa época o Rodney Mullen ele estava ganhando todo e qualquer campeonato que ele disputava, então os outros skatistas disputavam apenas para ver quem ia ficar em segundo lugar. Então por isso que o freestyle não é tão comum ter campeonatos hoje em dia. Ainda sobre o freestyle, muitos utilizam os shapes old school, que são os com a borda mais larga, ou também os famosos shapes tubarão. Nas competições de freestyles regulamentadas, o skatista é avaliado em técnica, variedade, aspecto artístico e consistência. Street é a modalidade mais praticada atualmente, além de ser uma modalidade olímpica. Nela, o skatista utiliza a arquitetura da cidade, como bancos, escadas, corrimãos e tudo aquilo que ele conseguir andar. No Brasil, nós temos vários atletas de destaque. No feminino, podemos citar a Letícia Buffoni, Pamela Rosa, a Raíssa Leal, que vem destruindo muito. No masculino, nós temos vários caras destruindo também, marretando todas, como de Oliveira, Thiago Lemos e vários outros. As competições regulamentadas possuem um tempo de 45 a 60 segundos para realizar uma linha em uma pista, utilizando a arquitetura da cidade, como já citado. Os shapes variam de 7.5 a 8.2 no tamanho. As rodas variam de 51 a 55 milímetros, com dureza aproximadamente de 97 a 102 A, variando também pela marca. E os trucks variam de 129 a 149, dependendo do tamanho do seu shape. E aí isso varia conforme o skate que você estiver montando. Mountain board. Os skates utilizados são diferentes do convencional. Ele é muito útil para andar em terrenos diferentes do que a gente está acostumado como concreto. Ele é útil para andar em gramas e terra. Ele é bem recomendado também para descer morro. Os skates têm tamanho maiores que 40 polegadas, o truck também é maior e as rodas são em formato de pneu. E ele também é conhecido como o famoso skate elétrico. Downhill. Downhill Speed consiste na descida de ladeiras com a maior velocidade possível no menor tempo, utilizando técnicas de aerodinâmica e curvas. Essa modalidade ela também é conhecida como stand-up. Deve ser praticado sempre com equipamentos de proteção, como macacão, luvas com casquilho, tênis e um capacete fechado. As velocidades costumam ultrapassar 110 km por hora, enquanto o recorde é de uma velocidade maior que 140 km por hora. O grande nome dessa modalidade é Douglas da Lua, e os skates são maiores que os de street e são parecidos com os de longboard. Downhill Slide. Ele também consiste em descer ladeiras, mas realizando manobras de derrapagem, conhecidas como slide. E ele também necessita de equipamentos de proteção, principalmente as luvas E ele também necessita de equipamentos de proteção, principalmente as luvas e joelheiras, para evitar quedas. O modelo do skate também é longboard, só que as rodas são mais duras do que a do Downhill Speed.
longboard. Os shapes utilizados são maiores que os do street, variando de 36 a 50 polegadas, e as rodas e os trucks também são maiores. Explora-se o estilo clássico do surf, e também é muito comum manobras trocando a posição dos pés, utilizando principalmente a lateral do shape. Também é conhecido como dancing pelos movimentos realizados. Border Cross é uma competição entre dois atletas que consiste na descida de uma ladeira, passando por diversos obstáculos, como cones, rampas, bumps, wall rides e vários outros obstáculos. E quem chegar primeiro, ganha. Slalom consiste em uma corrida de downhill, onde o skatista percorre um caminho marcado por cones e ele precisa realizar no menor tempo possível, sempre alternando entre os cones. As penalidades são marcadas caso o skatista derrube algum cone ou não complete no tempo determinado, ou talvez erre o percurso. É uma modalidade bem antiga, há relatos dela na década de 60 a 70, mas ela ganhou força na época de 2000. Jason Mitchell é um dos grandes nomes dessa modalidade. Os shapes são menores que os demais, as rodas são macias, rolamentos de alta performance e trunk angular roletado. Dentro da modalidade, há variações como Tide, linha retas e pequenos espaços, Super Giant, cones mais espaçosos e maior velocidade, híbridos, cones com espaços curtos ou largos e pode ser realizado tanto em S como em linha reta. Skate vertical. Vertical. Também é muito conhecida, principalmente pelo grande nome ser Tony Hawk. Ela pode ser realizada tanto em rampas de concreto ou de madeira, e elas têm formato de U, e a altura delas varia, mas ela é superior a 3,40 m. São chamadas de half pipe. As manobras mais comuns são manobras de aéreo, devido à grande altura da rampa e por impulsionar o atleta. Além das manobras de aéreo, pode conter manobras de borda, mas não são tão comuns, e pode-se incluir rollings, canyons, paredes, trilhos e até corrimãos. Os shapes são um pouco maiores que o do street para garantir mais estabilidade. Mini rampa. Mistura street com vertical em rampas de até 2 metros de altura. As manobras podem ser de aéreo também, mas sem atingir grandes alturas, e em sua maioria são realizadas manobras de borda. É muito recomendado para quem está aprendendo a pegar corrimão, por exemplo, porque você pode treinar manobras como o 50-50 na mini rampa. E é bem mais fácil de realizar. Big Air ou Mega Rampa. Ela foi criada por Danny Way e um dos maiores nomes, e também brasileiro, é ninguém menos que Bob Burnquist. A rampa possui quase 30 metros de altura, chegando a uma velocidade de 80 km por hora, atravessando um vão de 20 metros até cair em outra pista, subindo um half pipe de 8 metros e podendo atingir até 8 metros de voo. Com cerca de 3 metros de profundidade e inspirado nas antigas piscinas californianas, o skatista alia suas manobras com a velocidade. Os shapes, assim como no vertical, são maiores que o do street, variando de 8,5 a 1,9, e as rodas também são maiores, normalmente elas são superiores a 56 mm. Alguns nomes que estão em alta no skate feminino atualmente e que irão representar o Brasil são Dora Varela e Indiara Asp. Já no masculino, temos Pedro Barros. Skate Park é uma mistura de street com vertical, focando nas transições, onde os obstáculos interagem entre si. Contém banks, transições acima de 3 metros e outros obstáculos do street. Novamente, temos como grande representante ninguém menos que Pedro Barros. Banks. Assim como o bowl, ele tem formato de piscinas, mas ele não chega a 3 metros de altura, ele normalmente é mais raso e ele não tem 90 graus nas bordas. É focado em velocidade e linhas corridas nas bordas. E no Brasil ele teve grande popularidade na década de 80.
Skating consiste na utilização de piscinas vazias e foi muito comum na Califórnia e principalmente na origem do skate. As piscinas continham a transição redonda com azulejos e cupim. O fundo redondo das piscinas americanas é para o caso de água congelar e as paredes não arrebentarem, pois nesse caso o gelo se deslocaria para cima, não fazendo pressão nas paredes. Curiosidades. High Jump, modalidade que o skatista tem que ultrapassar em altura uma vara voltando no próprio skate. O recordista que consta no Guinness Book é o inglês Trevor Baxter, com 1,75 m em uma competição na França em 1982. Aqui no Brasil, o recordista é o paulista William Seco, com a marca de 1,43 m na competição Virada Esportiva em São Paulo, dia 21 de nove de 2009. Barrel Jump são modalidades com grande destaque na década de 70 e era raro uma revista de skate da época que não tinha fotos dessa modalidade. O skatista Tony Alva pulou 5,18 m sobre 17 barris no Campeonato Mundial de Skate Profissional realizado em Long Beach, Estados Unidos, 25 de nove de 1977. Tanto High Jump quanto Barrel Jump foram tão importantes que entraram para o Guinness Book. Extras. Overall é quem anda em mais de 3 modalidades. Fingerboard. Ele está muito comum atualmente devido à época que estamos passando de pandemia e quarentena, e ele consiste em uma réplica do skate com 10 centímetros de comprimento. O fingerboard foi inventado nos Estados Unidos no final dos anos 80 por skatistas da terra do Tio Sam. É formado de shape, roda, truck, lixa e parafusos, tudo em miniatura do tamanho de um chaveiro, com todos os itens de um skate normal, capaz até de trocar as rodas, os shapes e os trucks. É possível utilizar miniaturas de obstáculos do street, como rampas e corrimãos. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Lembrando que nós estamos nas outras redes sociais, no Instagram pela conta @canalskhz e no Facebook pelo mesmo nome. E se você gostou desse vídeo e quer acompanhar os outros, assim como foi citado do Rodney, eles vão estar no decorrer do vídeo. Se inscrevam no canal e até a próxima!